Imagina pagar, sei lá, US$ 200.000 por ano para um consultor sênior formado em Harvard e no dia a dia a única tarefa que ele recebe é redigir legendas para o Instagram da sua empresa. Nossa, isso é um desperdício quase criminoso de capacidade, né? Com certeza. É um absurdo. E segundo as fontes que a gente vai explorar nessa análise detalhada de hoje, é exatamente isso que acontece. Temos em mãos um material riquíssimo, focado especificamente no módulo 4 de um treinamento avançado de engenharia de prompt. É um material bem denso, né? E ele mostra que é assim que a grande maioria dos negócios está tratando a inteligência artificial hoje. Exato. E a nossa missão aqui é virar essa mesa, sabe? O objetivo é desconstruir totalmente essa ideia de que a IA serve só para redigir e-mails longos ou criar posts em rede social. Uhum. A gente precisa entender como ela passa a atuar lá nas trincheiras operacionais como um verdadeiro sócio estratégico para o negócio. É um diagnóstico duro, eu sei, mas o material comprova isso em cada página, né? Sim, a mudança de perspectiva que essas fontes exigem é brutal. Precisa rolar uma transição clara, tipo, parar de olhar para a máquina como se fosse um estagiário júnior de redação e começar a usar ela como um conselho consultivo de altíssimo nível. Um conselho que trabalha na velocidade da luz. Exatamente. E logo na introdução, os documentos já estabelecem uma regra de ouro que é inegociável. A IA é um amplificador. Como assim, um amplificador? Ela pega o sinal que o profissional envia e aumenta a potência. Mas assim, ela não substitui a fundação, sabe? O julgamento humano, a experiência real de mercado, a empatia genuína ali no relacionamento com o cliente, tudo isso continua sendo o alicerce. Ah, entendi. Então a decisão final sempre fica com o humano. Com certeza, o risco do negócio pertence única e exclusivamente a quem opera o teclado. A máquina não assina contrato. Justo. O que a tecnologia entrega, quando operada do jeito certo, é uma velocidade de processamento absurda e uns ângulos de análise que uma equipe humana levaria semanas para mapear sozinha. Ok, vamos analisar isso. Se essa tecnologia não é só um estagiário hiperativo, mas um sócio estratégico de alto nível, a primeira coisa que qualquer sócio precisa resolver em uma empresa é garantir a entrada de receita, né? Sem receita não tem negócio. Pois é. Então, como é que essa visão consultiva opera ali na linha de frente, nas vendas? Bom, começa com uma inversão completa do roteiro tradicional que a gente está acostumado. O foco das fontes quando elas falam de vendas consultivas é o que eles chamam de espelho da dor. Espelho da dor. Gostei do nome. É muito bom. A maioria das empresas instrui os times a criar prompts pedindo para a IA listar os benefícios do próprio produto. O resultado: um texto super genérico, focado só no ego da empresa. Aquele textão chato que ninguém lê. Exato. Aí o material propõe uma virada de chave. O foco deixa de ser o que eu quero vender e passa a ser rigorosamente o que o cliente precisa comprar para resolver aquele problema específico que está tirando o sono dele hoje. Faz todo sentido. Mas para esse prompt funcionar, o operador é obrigado a alimentar a máquina com o perfil do cliente ideal, o famoso ICP. Ah, o ICP. Isso, detalhando o contexto daquela indústria, os gargalos operacionais e principalmente as pressões financeiras que o comprador está sofrendo. E os exemplos práticos que as fontes dão para construir uma proposta comercial ilustram isso perfeitamente, né? O documento não gera um mero catálogo de preços sem alma. De jeito nenhum. A estrutura que o prompt exige começa exatamente com esse espelho da dor. A abertura da proposta comercial sequer menciona o nome da empresa que está vendendo. Isso é muito forte. Sim, o texto começa refletindo o cenário do cliente com uma precisão cirúrgica. É tipo a proposta dizer, olha, sabemos que a sua frota de caminhões está ociosa 30% do tempo devido a falhas de roteirização. Nossa, o cliente lê isso e sente que a ferida dele foi tocada ali na hora, sabe? Exato. E o mais interessante é o passo seguinte. A IA é instruída a calcular e projetar o impacto de não resolver esse problema. O que é fascinante aqui é o mecanismo por trás dessa projeção. O prompt orienta a IA a quantificar a inércia do cliente. Como assim? O custo de ficar parado. Isso. Qual é o custo financeiro diário dessa frota parada? Qual é o impacto na moral da equipe de logística que está ali lidando com o caos? A máquina estrutura esse custo de não fazer nada antes mesmo de apresentar qualquer solução. Ah, então ela primeiro mostra o tamanho do buraco. Exatamente.
Só depois de estabelecer o tamanho do problema é que a IA constrói a ponte para a solução do produto, sabe? Apresentando os resultados tangíveis e conectando com provas sociais específicas. É uma engenharia reversa da persuasão. Totalmente. Então não é sobre ter um megafone mais potente para gritar os benefícios do seu produto mais alto que a concorrência. Nem um pouco. É sobre segurar um espelho de altíssima resolução, o cliente olha, vê o próprio caos operacional, refletido ali, bem detalhado e perfeitamente compreendido. E essa sensação de ser genuinamente compreendido é o maior acelerador de vendas que existe. É o que fecha negócio no fim das contas. Com certeza. E o material não para na proposta inicial, ele avança para o fechamento. E aí eu te pergunto, como a IA atua quando o cliente começa a recuar na negociação? Aí entra a antecipação de objeções. E a mecânica disso é reveladora. O treinamento ensina a alimentar a IA com todo o histórico de e-mails trocados, o resumo das reuniões anteriores e o perfil comportamental de quem está comprando. Tudo mastigado para a máquina. Isso. A partir daí, você pede que a IA atue como o advogado do diabo. E ela não faz uma listinha de objeções genéricas, não. Ela diagnostica o estágio psicológico da negociação. Tipo, tentar entender o que está travando o cara de verdade? Exato. O decisor está convencido do valor, mas está com medo do risco de implementar isso? Ou será que ele está interessado, mas completamente sem senso de urgência? Entendi. Apontar uma falha de comunicação que o próprio vendedor cometeu em etapas anteriores e sugerir a correção de rota exata para a reunião de fechamento. Cara, isso é genial. E isso também se aplica perfeitamente àquela dor de cabeça clássica de qualquer negócio, que é o cliente inativo. Ixi, esse é um problema comum. Aquele cliente que comprou muito bem ano passado e simplesmente sumiu do mapa. Como reativar esse contato sem parecer que você está desesperado para bater a meta no fim do mês, sabe? Sem ser aquele vendedor chato? Pois é. As fontes detalham uma sequência de 3 passos gerada por IA que é muito elegante. O primeiro passo foca em reconectar de forma autêntica, E como ele faz isso? entregando algum artigo, um dado ou novidade do setor baseada no histórico de compras daquela pessoa. Zero intenção de venda, só valor. Ah, entendi. Preparando o terreno. Exato. Aí o segundo passo traz uma atualização sobre como a sua empresa melhorou algo que costumava ser um gargalo para esse cliente específico no passado. Nossa, muito sutil. Muito. E só no terceiro passo é que a IA sugere um convite direto para uma nova conversa. O tom é calibrado milimetricamente para ser uma ponte e não um muro. E essa calibração de tom é justamente o que torna o processo viável de se fazer em escala. Mas a gente precisa conectar isso com o próximo pilar. Bora. Porque assim, imagina que o espelho da dor funcionou maravilhosamente bem, a equipe de vendas bateu a meta e a receita aumentou em 40%. Todo mundo comemorando. Sim, mas aí é que está o problema. O crescimento acelerado pode falir uma empresa muito mais rápido do que a estagnação se o dinheiro não for bem administrado. Verdade. Morrer de tanto crescer. Isso. E é aí que o material sai das trincheiras comerciais e vai direto para o centro de comando, que é a inteligência financeira. Uma transição super crítica. Porque trazer o capital para dentro de casa é só metade do jogo. A outra metade, que é muito mais silenciosa e perigosa, é como gerenciar e tomar decisões com esse capital. E aqui os documentos são extremamente analíticos. A IA não atua apenas escrevendo bonitinho, ela processa a matéria-prima da decisão gerencial. Exatamente. E o melhor exemplo disso, no material, é o uso de prompts para analisar a DRE, a demonstração do resultado do exercício. E essa aplicação específica muda totalmente o patamar da gestão para quem não tem uma formação contábil sólida. Porque a DRE muitas vezes é só um emaranhado de linhas e colunas que muitos gestores fingem que entendem na reunião, né? A famosa cara de paisagem balançando a cabeça. Pois é. O material detalha um prompt onde o operador insere os números brutos lá, o faturamento bruto, as devoluções, os custos de mercadoria vendida, despesas fixas, variáveis. Joga tudo lá para dentro. Isso. E aí a IA é instruída a atuar como um analista financeiro sênior, deixando claro que ela não substitui o contador. Claro, o contador é quem garante a legalidade da coisa toda. Sim, a base é legal. O que a IA faz é encontrar as narrativas ocultas no meio daquelas planilhas todas. As narrativas ocultas. É,
Ela cruza os dados e de repente revela que, olha, embora a margem bruta de um determinado produto pareça excelente no papel, o custo logístico que está embutido lá nas despesas variáveis está, na verdade, corroendo quase todo o lucro líquido. Caramba! Ela localiza aquele vazamento de caixa que o olho humano, cansado no fim do mês, deixou passar batido. Exatamente. O material também fala sobre usar a IA para calcular a viabilidade de um novo investimento. Tipo a decisão de abrir uma nova filial, sabe? Uma decisão pesada. Muito. A IA estrutura o cálculo do período de payback, ou seja, em quantos meses aquele dinheiro que você investiu vai finalmente retornar para o seu bolso. E o que eu achei brilhante é a exigência de projetar cenários de estresse. Como assim? O prompt força a criação de um cenário pessimista. Tipo, a instrução diz para a IA, recalcule todo o fluxo de caixa se os custos de reforma dessa filial dobrarem e a receita nos primeiros 6 meses for 30% menor do que a gente estava projetando. É um verdadeiro freio de mão analítico. Sim. E quando a empresa tem várias opções de investimento e não sabe para qual lado correr, entra a matriz de decisão estratégica. Que é, na prática, um antídoto contra aquelas decisões baseadas puramente na emoção do gestor. Total. Quando o gestor está dividido entre, sei lá, lançar um novo software ou focar na expansão internacional da marca, a IA avalia essas duas alternativas cruzando uns critérios bem rigorosos. Quais critérios? O prompt pede para ela pontuar as opções considerando o impacto financeiro de curto e longo prazo, o nível de risco envolvido, o alinhamento com a estratégia anual da empresa e a carga de trabalho que isso vai gerar para a equipe atual. Pesa bastante coisa. Pesa. Mas o critério mais vital de todos, que a IA é instruída a avaliar com o fator multiplicador, é a reversibilidade. A reversibilidade. Esse conceito é muito poderoso, gente. Basicamente, a máquina pergunta: se o mercado virar e essa decisão se mostrar um desastre absoluto, é possível voltar atrás sem declarar falência? Exato. Se a decisão for irreversível, tipo assinar um contrato de aluguel draconiano de 10 anos, o peso do risco precisa ser assustadoramente alto nessa matriz. Com certeza. Mas olha, aqui a gente precisa fazer uma pausa. Lá vem. É porque, lendo sobre toda essa genialidade matemática da máquina, me bateu uma dúvida estrutural bem séria. Qual? Se um gestor alimentar o prompt com umas estimativas mal feitas, tipo umas margens de lucro inventadas na cabeça dele, ou uma planilha toda furada, a IA não vai simplesmente criar um relatório lindíssimo, cheio de gráficos super convincentes, só validando uma mentira absoluta. Vai. E, na verdade, o cenário é ainda mais perigoso do que simplesmente validar uma mentira. Sério? Como assim? A IA processa esses dados ruins e devolve análises envoltas numa linguagem de certeza inabalável, sabe? Aquela confiança total. Ah, e aí o gestor acredita piamente naquilo. Isso gera uma falsa sensação de segurança absurda em quem está tomando a decisão. E as fontes não ignoram esse risco, não. Elas trazem um alerta vermelho, piscante, para todo esse módulo financeiro. É o princípio irrefutável do lixo entra, lixo sai. O famoso garbage in, garbage out. Lixo entra, lixo sai. Se entrar dado ruim, sai relatório ruim. Exatamente. O output de uma inteligência artificial vai ser, na melhor das hipóteses, tão confiável quanto os dados brutos que você inseriu no prompt. Um relatório financeiro impecavelmente bem escrito sobre dados errados é basicamente um mapa super detalhado direto pro abismo. Nossa, fortes. Por isso, a recomendação primária antes de usar qualquer prompt de análise é garantir que a matéria-prima numérica tenha sido auditada e validada pela equipe humana de contabilidade. Não existe nenhum milagre tecnológico que conserte dado negligenciado. O cálculo precisa ter raízes no mundo físico. Planilhas validadas e relatórios perfeitos formam uma excelente teoria de negócios. E propostas de vendas irrecusáveis formam uma excelente teoria de mercado. Mas as estratégias não executam a si mesmas, né? A planilha não atende o telefone para fechar com o cliente. A gente precisa de uma equipe humana para isso tudo rodar. Sem equipe, nada sai do lugar. E é exatamente aqui que a gente sai daquele ambiente todo controlado e racional dos números e entra na complexidade super caótica de gerenciar seres humanos. Como que as fontes integram a IA na gestão de pessoas e processos? Olha, essa é, sem dúvida, a aplicação mais contraintuitiva de todo o treinamento. Por que você diz isso? Porque pensa bem,
Como que você vai usar uma máquina que é baseada puramente em lógica fria para navegar por todas as nuances emocionais de uma equipe humana? Parece que não bate, né? Parece. Mas a resposta do material é usar justamente a capacidade de estruturação da IA para remover o atrito e a ambiguidade da nossa comunicação. Ah, entendi. A ferramenta se torna uma espécie de tradutor entre a frustração do gestor e a compreensão do colaborador. O exemplo mais palpável que tem lá é a preparação para aquelas conversas difíceis e feedbacks corretivos. Ah, sim, o famoso modelo SCI. Dar um feedback negativo é uma coisa que a esmagadora maioria dos líderes evita a todo custo, justamente pelo medo de gerar um clima terrível na empresa. Ninguém gosta, né? E o que acontece? O problema vai sendo empurrado com a barriga até a situação ficar insustentável. E o material explica como usar a IA para criar um roteiro para esse momento, usando as etapas de situação, comportamento e impacto. O SCI. Exatamente. A mecânica funciona assim, ó. O gestor não chega lá na sala dizendo que o funcionário está desmotivado e irresponsável, porque isso é um julgamento pessoal que gera uma postura de defesa instantânea. O funcionário já cruza os braços na hora. Pois é. Em vez disso, o gestor vai para o prompt e lista os fatos brutos. Tipo, o João entregou o relatório financeiro com 3 dias de atraso e não respondeu aos e-mails do pessoal de vendas. Só os fatos. Só fatos. E como que a IA processa isso na prática? A IA pega esse relato bruto que você falou e constrói o roteirinho do SCI passo a passo. Mostra como fica. Na fase da situação, ela sugere que o gestor ancore a conversa no contexto exato. Tipo, João, no fechamento do trimestre na última sexta-feira? Bem específico. Muito. Aí, na sequência, entra o comportamento. A IA isola a ação que foi observada, eliminando qualquer suposição sobre a intenção do João. Fica assim, os relatórios foram entregues com 3 dias de atraso e os e-mails de acompanhamento não foram respondidos. Sem adjetivo, só o que rolou. Só o que rolou. E, finalmente, vem o impacto, onde a máquina ajuda a articular a consequência real no negócio. Fica... Isso fez com que a equipe de vendas não conseguisse aprovar os descontos a tempo e, por causa disso, nós perdemos 2 contratos. Cara, é outra postura. E não para por aí. O prompt não apenas escreve esse roteiro de fala, ele também sugere perguntas abertas para o gestor usar no final da conversa, e isso engaja o funcionário na busca pela solução em vez de deixar o cara acuado lá no canto do ringue. É a estruturação da clareza, né? E essa mesma clareza é aplicada aos processos do dia a dia da empresa, com o que os documentos chamam de criação de SOPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Os famosos SOPs. Isso é fundamental. E como o conhecimento em muitas empresas fica preso lá na cabeça de um único funcionário experiente. Se a pessoa tirar férias ou ficar doente, o departamento inteiro simplesmente para. Um risco gigante. Enorme. E as fontes ensinam a usar a IA como uma entrevistadora para extrair todo esse conhecimento da cabeça da pessoa. Como funciona essa entrevista? O prompt é desenhado para fazer a IA perguntar ao especialista da empresa coisas tipo: qual é o primeiro software que você abre de manhã? Onde você clica depois disso? Qual é o erro mais comum que acontece nessa etapa? Vai puxando o fio da meada? Outras que o funcionário dá e organiza tudo num manual de instruções super cristalino. Ela define os insumos necessários, o passo a passo da execução em si e os critérios exatos que vão definir se aquele trabalho ficou bem feito ou não no final. Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente percebe algo muito interessante. Quando uma empresa tenta escalar o uso dessas ferramentas de inteligência artificial para processos e produtividade, o maior gargalo oculto, que é muito discutido no material, não é técnico. Não é sobre escrever prompt. Não. A barreira é puramente psicológica. A resistência de uma equipe à IA nasce do medo genuíno de ser substituída. O fantasma da demissão. Pois é. O colaborador pensa assim: se eu ensinar essa máquina a fazer o meu processo hoje, amanhã de manhã eu serei demitido. Ou então tem aquele medo mais silencioso, que é o medo de parecer incompetente na frente da liderança ao tentar usar uma ferramenta nova que ele não domine e acabar errando tudo. Faz todo sentido. E a solução para essa paralisia institucional que as fontes abordam é muito, muito pragmática. A recomendação deles não é alugar um auditório chique e fazer palestras motivacionais sobre o futuro do trabalho. Isso não resolve nada. Não resolve.
O material propõe desenhar tarefas simples, para que cada membro da equipe consiga ter uma vitória rápida usando a IA logo nos primeiros 3 dias de implementação. Uma vitória rápida. É um ganho de tempo real e perceptível no dia a dia. Mostrar na prática, ali na mesa de trabalho, que a IA é tipo um exoesqueleto que vai fazê-los trabalhar menos em tarefas maçantes e repetitivas para que eles tenham mais tempo e energia para o pensamento criativo. O foco é empoderamento, não substituição. Exatamente isso. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque até agora a gente quebrou em partes o motor de uma empresa, né? Vimos como a IA calibra o foco das vendas, lá na dor do cliente, vimos como ela analisa aquelas planilhas frias em busca de vazamentos de caixa e como ela atua até como mediadora para organizar todo esse caos da gestão humana e dos processos diários. Várias peças soltas do quebra-cabeça. Isso. Mas um negócio real não funciona com departamentos completamente isolados. E o ápice absoluto das fontes que a gente analisou hoje é exatamente uma ferramenta desenhada para unir todos esses pontos cegos numa coisa só. O tão esperado Prompt Mestre. Ele mesmo. O material dedica uma atenção especial a ele. Como é que todas essas variáveis da empresa se encontram nessa análise única? O Prompt Mestre é, de longe, a engenharia de precisão máxima desse treinamento todo. Ele não é uma instruçãozinha de 3 linhas que você digita rapidinho. Não mesmo. É uma estrutura bem densa e arquitetada em 3 pilares principais de contexto. O primeiro pilar é a atribuição de persona de alto nível. Quem a IA vai fingir ser? Exato. A máquina é instruída a assumir o papel de um consultor sênior especializado em reestruturação corporativa. Alguém totalmente analítico, imune a toda aquela emoção e política da empresa e focado 100% em fatos brutos. Perfeito. O segundo pilar é a injeção do que eles chamam de contexto rico. O operador precisa fornecer para a máquina um panorama detalhado de todos esses departamentos que a gente acabou de discutir. Como que estão as vendas, qual é a liquidez financeira real daquele mês e como está o moral da equipe técnica lá no chão de fábrica. Dá trabalho preencher tudo isso, mas vale a pena. Vale muito. E aí vem o segredo que faz esse prompt não alucinar e não inventar aquelas soluções mágicas e irreais. É o terceiro pilar, a cadeia de raciocínio, que o pessoal chama muito de chain of thought, em inglês. E o que essa cadeia de raciocínio faz ali nos bastidores da tecnologia para gerar esse resultado tão bom? Pelo que o documento descreve, é o seguinte: você não pede simplesmente a solução do problema lá no final do texto. Você literalmente proíbe a IA de pular direto para as conclusões finais. Ela tem que pensar passo a passo. Exato. O prompt obriga a máquina a pensar em voz alta, documentando cada etapa sequencial do raciocínio dela. Primeiro, a instrução diz que ela deve listar os sintomas visíveis. Segundo, ela deve identificar como que aquela falha financeira está afetando o time de vendas. Terceiro, ela deve explorar os piores cenários possíveis. Entendi. É uma lógica forçada, degrau por degrau, que garante a solidez da resposta que ela vai te dar. Sim. E o verdadeiro clímax de toda essa nossa jornada de hoje pelo módulo 4 está justamente numa subseção bem específica dessa cadeia de raciocínio. O texto chama de passo 4 do Prompt Mestre. O passo 4. Isso levanta uma questão importante, talvez a reflexão central de todo o nosso estudo aqui. Esse passo 4 instrui a IA a revisar toda essa análise sistêmica que ela acabou de construir minuciosamente e formular o que os autores chamam de pergunta incômoda. A pergunta é incômoda? É. A inteligência artificial cruza lá os dados do declínio de vendas com o aperto no fluxo de caixa e as falhas operacionais, e ela é forçada a expor o maior ponto cego da liderança da empresa. Caramba! E o mais surpreendente é que o maior valor gerado para esse prompt mestre quase nunca é o plano de ação bonitinho que ele te entrega lá no final. A verdadeira transformação acontece quando a máquina formula uma pergunta brutal que o fundador ou o gestor estava evitando encarar por puro instinto de preservação do ego. Aquele elefante na sala que ninguém quer ver. Exatamente. Vamos colocar isso num cenário prático para ilustrar a força desse conceito para quem está ouvindo a gente. Imagina que um empreendedor insere todos os dados da empresa de software dele na IA. Ele está frustrado, sabe, porque a margem de lucro está desaparecendo
E na cabeça dele, ele acha que o problema é a equipe de marketing que não sabe vender o produto direito. O famoso jogar a culpa nos outros. É o clássico. Aí a IA entra em ação. Ela analisa os custos de manutenção dos servidores, os feedbacks de perda de clientes nas vendas e cruza isso com a DRE. E então, o passo 4 entra e gera a tal pergunta incômoda. O que ela pergunta para ele? A máquina não diz que o marketing é ruim. Em vez disso, ela vira para o fundador e pergunta diretamente, olha, os dados revelam que o seu primeiro produto, aquele software original que fundou a empresa lá no começo, custa hoje o dobro para ser mantido do que ele realmente gera de receita. Nossa. E aí vem a facada. Você continua alocando 40% de toda a sua equipe de engenharia para manter esse produto vivo por uma necessidade estratégica que pode ser comprovada ou puramente por apego emocional à sua primeira invenção? Oi? Isso não é uma pergunta, é um tapa na cara. É um soco no estômago corporativo. Essa é a pergunta incômoda. É o momento exato em que a tecnologia age como um espelho implacável, completamente livre de qualquer viés de confirmação ou de política de escritório. A máquina não tem medo de ser demitida por falar a verdade. Nenhuma política, só fatos. E naquele exato momento que o gestor lê isso, o problema deixa de ser aquela nuvem difusa de ansiedade culpando o departamento de marketing e se materializa ali na tela, na verdadeira raiz estrutural da coisa. A dor difusa se transforma num projeto concreto e gerenciável para se resolver, né? Então, o que tudo isso significa? Significa que a verdadeira maturidade em usar esses sistemas avançados de inteligência artificial não está na busca por atalhos preguiçosos que vão te entregar respostas fáceis. Respostas que só massageiam nosso ego, né? Exato. Respostas que só confirmam as nossas crenças pré-existentes. O valor monumental dessa tecnologia está justamente na capacidade sintética que ela tem de nos forçar a encarar de frente as perguntas difíceis. As perguntas que nós, na fragilidade da nossa condição humana mesmo, temos pavor de fazer a nós mesmos num dia de trabalho normal. E esse é o fechamento perfeito do círculo. Porque o material prova, do começo ao fim, que a IA não é uma varinha mágica que resolve tudo. Ela é um bisturi. Ela disseca o que não está funcionando lá dentro. Numa ótima analogia. E como qualquer ferramenta afiada, ela requer uma mão firme, consciente e experiente para ser operada sem causar danos colaterais ao paciente, que no caso é a empresa. Para recapitular rapidinho essa nossa jornada bem densa e transformadora pelas fontes de hoje. Vamos lá. A gente começou entendendo que a IA é um conselho estratégico e não um redator júnior de posts de Instagram. Vimos como ela atua lá nas vendas, estruturando propostas que são um verdadeiro espelho de alta resolução da dor do cliente, em vez de ser só um megafone de benefícios próprios e genéricos. E o ICP no centro de tudo. Isso. Depois navegamos pela inteligência financeira, detalhando a mecânica da análise de uma DRE e as matrizes de decisão ponderada. Tudo isso sob aquele lembrete severo de que dados falsos sempre geram certezas falsas. O lixo entra, lixo sai. Nunca esquecer disso. O contador continua sendo essencial. Fundamental. Depois a gente entendeu como ela ajuda a criar manuais padronizados com os SOPs e como ela consegue roteirizar aquelas conversas humanas complexas de feedback pelo modelo SCI, tirando a emoção do caminho. Tirando a defensividade de quem recebe o feedback. Exatamente. E por fim, tudo isso convergiu de forma brilhante para o prompt mestre, culminando na formulação da pergunta incômoda, que é aquela que rompe de vez a negação corporativa. E fica o alerta perpétuo deste nosso estudo de hoje. A inteligência artificial, sem dúvida, multiplicará a velocidade e a capacidade analítica de quem aprende a usar. Mas o humano continua e continuará sendo o comandante, o arquiteto do destino do negócio. É isso aí. O humano pilota. Sim, o senso de ética corporativa, a tolerância ao risco estratégico e, claro, a assinatura na linha pontilhada do contrato. Isso não pertence ao modelo de linguagem. O comando da embarcação é totalmente intransferível. Máquinas processam os dados, mas os humanos é que lideram a visão. E a melhor forma da gente gravar essa lição é com a frase de assinatura, a tese central que encerra o material e que vai ecoar nas nossas cabeças daqui para frente. Quem usa IA para escrever economiza tempo. Quem usa IA para decidir, controla o jogo.
Perfeito. O que nos deixa com um pensamento provocativo final, um cenário meio que de darwinismo corporativo, se você preferir. Manda. Pensa bem. Se hoje, agora, esta tecnologia já está dissecando ineficiências ocultas, expondo gargalos de fluxo de caixa escondidos e forçando negócios inteiros a olharem para suas falhas mais profundas através desse prompt mestre? O que vem depois? Pois é, o que será do mercado amanhã? O que vai acontecer com as empresas, os líderes e os profissionais que, seja por medo de serem substituídos ou por puro orgulho, ainda insistem em ignorar essas ferramentas e navegar nesse ambiente de hipercompetição de hoje, confiando unicamente no próprio instinto? Meus amigos, é uma bomba relógio estrutural que deixamos para vocês pensarem até um próximo estudo.